Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou fazer um comentário a respeito da prova de História e depois de Filosofia na segunda fase da VUNESP 2017. Tivemos aí 4 questões escritas que podemos considerar como questões do domínio do programa de História, né? Bem elaboradas, bastante exigentes, exigindo principalmente habilidade com leitura, interpretação de texto, organização das ideias, dissertação, uma prova realmente para um aluno estudioso e treinado, né? Também questões exigindo certas comparações em situações diferentes, uma prova bastante trabalhosa. A questão que cita versos da Divina Comédia, do Dante Alighieri, uma questão muito bonita, o aluno consegue também responder, lembrando principalmente as características do contexto, né? As características mais gerais da época, que remetem então ao chamado Renascimento comercial, na transição da Idade Média para a época moderna. Nós tivemos também uma questão de história do Brasil, citando Dom Casmurro, do grande Machado de Assis, e remetendo a um tema clássico no estudo da história do Brasil, que é a escravidão, né? É uma questão bastante trabalhosa, pelo menos aí em 3 grandes partes, né? Perguntando vários aspectos da escravidão no Brasil. Então, ela exigia do aluno uma capacidade aí de organização das ideias para dar conta de todos esses assuntos no espaço, então, reservado para a resposta. Tivemos uma questão de História do Brasil República, que abordou a Era Vargas, de 1930 a 45, ou rigorosamente até ali, metade dos anos 30. Também um clássico aí no programa de História, né, um tema bastante lembrado, mas trazendo essa habilidade de análise de imagens, né, em que o aluno precisa perceber o humor, a reação de Getúlio Vargas em cada quadrinho, e comparar com a situação ali histórica, o momento específico, né? A vantagem é que o aluno não precisa comentar cada um dos quadrinhos, cada um dos momentos, basta ele escolher 2 casos, né? Então, ele pode escolher os assuntos que o deixam mais confortável. E tivemos uma questão que traz aí uma abordagem bastante comum hoje em dia das 2 grandes guerras, das 2 guerras mundiais, né? Como uma mesma grande guerra abrindo o século XX, trazendo um novo patamar de violência na competição entre os estados que se industrializaram desde o século XIX. Esse período também é muito lembrado aí como a chamada Era da Catástrofe, né? E trazendo um texto de Anthony Giddens. Aí é um autor que pode ser utilizado tanto aí mais para a parte de história quanto também para a parte de sociologia, né? Então você tem vários recursos aí também, tanto em história quanto em sociologia, para abordar o exercício e comentar essas comparações. A importância aí é estabelecer relações com a industrialização, com a ciência, com a tecnologia. Na parte de filosofia, também tivemos uma prova trabalhosa, exigente, com habilidades aí, né, exigindo a habilidade de leitura de textos, interpretação de textos. E aí podemos dizer que tivemos uma questão de filosofia mais geral, né, que cita o Schopenhauer e traz essa discussão sobre razão e vontade, mostrando que a mente humana é uma coisa bastante complexa, né? Tivemos uma questão mais especificamente de filosofia política. Aí ela traz 2 autores clássicos no estudo tanto da filosofia quanto da história, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, e aí pedindo, a partir de textos falando sobre a origem da propriedade privada, comentar, né, 2 grandes correntes do pensamento, no caso o liberalismo e o socialismo. Tivemos uma outra questão que poderíamos considerar mais geral da filosofia, que traz uma discussão que a gente também costuma lembrar, que é a passagem aí do mito para a ciência, né? E finalmente uma questão que poderíamos considerar como de ética,
um importante campo aí da filosofia, no caso citando então Aristóteles e a posição desse autor em relação às virtudes. Então, esperamos que você tenha tido sucesso, né? E voltamos a nos encontrar em outras situações. Um grande abraço e até a próxima.